Senhor, obrigado, Senhor, pelas ofertas que os teus filhos trazem ao teu altar. Nós agradecemos pela tua bondade na casa de cada irmão, Senhor. Obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto na vida dos irmãos. Obrigado porque o Senhor tem abençoado o pão e a água, e o Senhor tem aberto portas para cada irmão que está aqui. Abençoe os irmãos que trouxeram as ofertas e também aqueles que não conseguiram trazer, Pai. Que a tua bênção, a bênção do Senhor, que enriquece no acrescentadores, esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Ainda de pé, eu queria que você levantasse as mãos, e nós vamos saudar mais uma vez o Senhor, dizendo juntos: a Jesus toda honra, a Jesus toda glória, a Jesus todo louvor e adoração nesta noite. Mais uma vez, a Jesus toda honra, a Jesus toda glória, a Jesus todo louvor e adoração nesta noite. Amém. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Só Ele é digno de ser adorado. Maravilha de Deus. Os irmãos, por favor, podem assentar-se. Isso, enquanto os irmãos estão assentando, que a graça e a paz do Senhor mais uma vez esteja em cada coração. E irmãos, quando a gente faz essa saudação ao Senhor, torna-se, parece que mecânico, né? Porque pelo tempo, né? Mas é para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Porque fica costumeiro, né? Todo culto, né? Feito isso. Mas não é uma saudação ao Senhor, né? O louvor e a adoração sempre é para Ele. Amém? Então vamos lá, com muito temor e tremor, né? Aqui em cima, né? Que a graça do Senhor esteja conosco, né? E com cada coração. Assentados mesmo, queria que você fechasse os seus olhos agora. E nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Foi vontade Tua, Pai, que cada um saísse da sua casa e viesse aqui, Pai. Pai, nesse momento, nós dizemos a Ti que nós estamos aqui e trazemos o nosso coração, Deus, a Ti, Pai, nesta noite, Pai. E pedimos a Ti, ó Espírito Santo, mestre e professor, venha nos ensinando nesta noite a Tua palavra, a palavra viva, a palavra revelada, que é a rema, que ela possa cair em cada coração, Pai. Que encontrar boa terra nesta noite, Deus, e que venha produzir a 30%, a 60% e 100%. E que o ladrão da palavra, Pai, está repreendido agora, no nome de Jesus, para que toda a palavra nessa noite venha frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 42, versículos 1 e 2, que é o texto divisa, né, do nosso Peniel, 34º Peniel. Eu participei de 32, eu perdi só 2. Tá? Então, já vimos, né, junto com alguns irmãos, né, não vou mandar levantar a mão aqui, mas nós temos visto muitas, ouvido e visto coisas grandiosas que o Senhor tem feito ao longo desses 34 anos, irmãos. Deus tem sido muito gracioso com a Betel em todos esses anos. A bondade dele para conosco. Muito amor, muitas experiências. Amém? Então, vou ler aqui na minha Bíblia também, a King James atualizada. Salmo
Salmo 42. Salmos é o conjunto de livros, né? Esse escrito pelo filho de Corá. O crente tem sede de Deus, é o tema aqui. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui no versículo 2 ele faz uma pergunta no final, tá? E aqui, com a ajuda do nosso mestre, professor Espírito Santo, nós vamos construir um pensamento ao longo desse tempo que nós vamos estar aqui. O pastor Marcelo sempre comenta isso, né? E é verdade, a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, construir aqui. Queria que vocês agora só prestassem atenção nessa versão que eu vou ler, o mesmo os versículos 1 e 2, mas na Bíblia a mensagem. Olha que interessante. Assim como o servo bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus. Goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo e me pergunto, será que conseguirei chegar e beber na presença de Deus? Estou numa dieta de lágrimas. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia, as pessoas batem à minha porta, importunando. Onde está esse seu Deus? Olha que interessante essa versão, né? Goles profundos de Deus. Aqui ele traz, o salmista aqui, nessa versão, fala aquilo que João comenta lá. Jesus é o quê? A água viva. Tá? O salmista tinha esse entendimento. Esse salmista aqui, ele era dirigente do louvor, tá? Era como se fosse a irmã Dilma dirigindo aqui hoje, né? Com os filhos de Corá. Eu fui pesquisar por que a corça anseia pelas águas. E olha que interessante. Conforme os biólogos, a corça tem necessidade de água pura, fresca e tranquila. A relação entre a corça e as águas é mais profunda do que nós imaginamos. Alguns artigos dizem que quando ela fica sem beber água, o seu corpo fica seco. Vai guardando essas palavras aí, irmão. Se a corça não beber a água, ela fica com o corpo seco, exalando um forte odor que atrai os seus predadores. Olha que interessante. E faz da corça uma presa facilmente identificada, despertando o apetite dos seus perseguidores. Então, na iminência de ser pega pelo inimigo, o que a corça faz? Ela se desespera pelas águas. A corça, ela tem que beber água todos os dias, porque ela sabe que na natureza dela, se ela não beber dessa água, o seu corpo vai começar a exalar um odor. E vocês já devem ter visto aqueles filmes na África lá, aonde pega a corrente de ar, libera o odor do animal. E ali tem as presas. Elas são as presas no caso aqui. E aí tem os predadores, né? Os leões, os tigres, né? Então, ela sabe disso. Por isso que ela se desespera, irmãos. E olha aqui então, irmãos, a ligação, né? Entendo aqui, antes de eu falar aqui uma coisa. Entendo aqui, para a corça, como está aqui no Salmo 42, a corrente das águas puras e tranquilas não é somente importante e necessário. Tá? Eu quero que a igreja vá pensando a ligação que o salmista fez para nós, tá? Para a igreja do Senhor. Não é só importante e necessário, mas beber água para a corça é indispensável, é essencial. Para ela, trata-se de uma questão de sobrevivência. Ela beber água todos os dias. Olha que detalhe.
Sabe por que, às vezes, é importante trazer essas informações? Porque o salmista usou esse exemplo. Então, o salmista, com a direção, com a sabedoria que Deus deu para ele entendeu isso. Então, nós, como igreja, precisamos também entender o que a palavra está dizendo. E o Espírito Santo, ele vai o quê? Trazer a revelação dessa palavra. No meu espírito. A revelação se dá no espírito do homem. No caso do homem, da mulher. Mas pelo Espírito Santo. Então, por isso que é importante aqui nós entendermos quanto é importante a corça beber água diariamente. Aqui aquela ligação de beber água com relação à sede que foi falada já no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, tá? É uma sequência, irmãos, é uma constante, é o aprofundar, né? Até brinquei esses dias com o pastor Marcelo, eu falei que as águas estavam aprofundando, porque assim a revelação de Deus, é progressiva, ela vai ampliando, né? Então aqui, estão conseguindo entender a ligação que o salmista faz desse desespero da corça com o desejo da sua e da minha alma? É esse o ponto que o salmista e aquilo que Deus quer começar a falar nessa noite. Ela sabe da necessidade dela. Nós, muitas vezes, como igreja, não sabemos dessa necessidade. Foi falado aqui, acho que no segundo dia, irmão Arciel, que passamos dias, às vezes. 3 a 4 dias, né? Todos os pregadores estão falando aqui, né? É o máximo que um ser humano consegue ficar sem beber água. Só que muitas vezes, irmãos, nós ficamos mais que isso sem beber da presença de Deus. Por quê? Porque o corpo humano, a princípio a gente não morre. Vamos colocar aqui, vamos ser sinceros. Se você não beber água por 3 a 4 dias, o teu corpo vai começar a ter falência. Então você corre para a água, mesmo que não tenha o hábito de tomar água. Mas a gente às vezes consegue ficar dias sem entrar na presença de Deus, sem manifestar interesse com a sua palavra, um tempo de oração. Então, um desejo incessante pela presença de Deus, a ponto de não passar e não fazer outra coisa. Pela manhã, lágrimas, à noite, lágrimas de desespero. A gente vai ler aqui um texto que fala sobre isso. Irmãos, queria que vocês abrissem agora o Evangelho de Lucas. Lucas, deixe marcado aí o Salmo 42, que nós vamos voltar no final, tá? Lucas 42. Lucas 10, 38. Lucas, né? Lucas era o médico, né, de homens e de almas, amigo de Paulo. Lucas também, além de escrever o Evangelho, ele também escreveu o livro de Atos, tá? Vamos lá. Lucas, capítulo 10, a partir do 38. Muito conhecido esse texto aqui também. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E, aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, perguntou-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que a venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa ou uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas,
a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Fala de busca, fala de fé e fala de sede, que é o tema que nós estamos vivendo nesses dias aqui no Peniel. E aqui, olha que interessante. Aqui nós vemos as duas irmãs de Lázaro. E eles eram grandes amigos do Senhor Jesus. Tinham uma intimidade muito grande com o Senhor. E posso falar que Jesus os amava muito também. Os relatos bíblicos da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, apontam isso. Jesus chegou a chorar. Está registrado lá. Alguns teólogos dizem que é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou quando mostraram aonde estava o corpo, onde Lázaro estava ali morto. O que aconteceu? Jesus se emocionou naquela hora. Então, olha o nível que a gente pode colocar aqui, de intimidade que eles tinham. Era uma casa que, quando Jesus passava por ali, Jesus sempre ficava ali. Tá? Então, nesse momento cotidiano, vamos colocar aqui, para a gente entender bem, numa família lá de Betânia, dentro da casa de Marta, Jesus sempre visitava, e o retrato que eu vejo aqui desses versículos é esse, irmãos. Maria sentada aos pés de Jesus, e Maria conhecia muito bem aqueles pés. Meu Deus, isso aqui me emociona. Lucas 7, 36 a 50, relata a pecadora Maria, a gente não vai ler, tá? Lá, que unge os pés de Jesus com um valioso perfume. Só que junto com esse maravilhoso perfume, que era um vaso de alabastro muito caro, eu não sei aqui falar o valor, mas junto com esse perfume estava misturada as lágrimas dela também. As lágrimas. E tudo isso ela enxugava com os seus cabelos. Então ela lavou os pés do Senhor Jesus, ela ungiu, ela enxugou com os seus cabelos, e no final ela ainda beijava os pés do nosso amado Jesus. Eu vejo nisso tudo humilhação, porque ela não conhecia o Senhor quando aconteceu isso. Vejo arrependimento, rendição do seu coração, adoração e amor. Amor dela pelo Senhor. Então era uma mulher que amava o Senhor, porque ela reconhecia quem o Senhor era e tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dela. Também nessa mesma cena está Marta. De tão próxima, também tinha intimidade com Jesus. Estão vendo? As duas tinham intimidade com Jesus. As duas eram amadas pelo Senhor, conheciam o Senhor as conhecia também, só que cada uma tem uma atitude. Marta chega para Jesus e pede. Pede o quê? Jesus, tem como falar com Marta para ela vir me ajudar? Aqui falo eu, tá? Não a Bíblia, falo eu. Tá? Que é bem deixar bem claro, que não está nas entrelinhas aqui. Mas penso eu, que eu acho que Marta já tinha perguntado para Maria algumas vezes. Maria, me ajuda. Maria, vem me ajudar. Maria, põe a toalha na mesa. Maria, faz o cafezinho. Só que Maria não obedeceu. Maria não foi. Tá? E ela chegou ao ponto de pedir para o Senhor Jesus. Aí entra o Senhor Jesus em cena e orienta com todo amor e carinho, irmãos. O Senhor falou com muito carinho, com muito amor para ela. Sabe? Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. O Senhor Jesus conhecia o coração de cada uma delas. Cada uma delas. Olha que interessante. Por que Maria não foi ajudar Marta? Porque ela estava aos pés do Senhor. E ali ela não saía mais dali. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta boa parte não lhe será tirada.
aqui, irmãos, querida igreja, o que eu vejo aqui, irmãos? O que nós vemos aqui? Nós, eu e o Espírito Santo aqui. Jesus, com isso, não desprezou o trabalho de Maria, de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Jesus não falou que o trabalho de Marta, de Marta, tá? Não desprezou o trabalho de Marta. Jesus não falou que o trabalho de Marta não era importante. Ele não falou. Ele não falou assim, Marta, o que você está fazendo está errado. Jesus não falou isso para Marta. Mas ele falou que a melhor parte naquele momento era estar junto dele. Era estar perto dele. Era estar ouvindo. Era o quê? Era a presença do Senhor. Imagine, o Senhor estava na casa de Marta. Imagine, vamos imaginar aqui a cena. O Senhor está lá na sua casa. Vai fazer uma visita na sua casa. Aí você fica preparando. Deixa eu preparar aqui a mesa. Vou colocar um ventilador aqui para o Senhor. Vou colocar. E Maria ficou lá, sentadinha aos pés de Jesus, os pés que ela conhecia muito bem. Enquanto isso, Marta trabalhando. Então o Senhor, de maneira nenhuma, ele falou que Marta estava fazendo era errado. Só que mas o Senhor falou para Marta, Marta, a parte que Maria fez é a melhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? Primeira coisa, e todas as demais coisas que estão escritas lá no texto, acho que o pastor Obano, né, ministrou ontem ainda. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que Maria fez naquele dia foi estar aos pés do Senhor, que era a primeira coisa, que era a melhor parte. E ela entendeu isso muito bem. Então, meu irmão e minha irmã, trazendo para o prático aqui, né? Deus sabe que o seu trabalho é muito importante. Sim, Ele sabe. Tanto que Ele abriu a porta onde você está. Onde eu estou, tenho certeza que Ele abriu a porta onde eu estou trabalhando e é muito importante para o sustento da nossa casa. E também porque o Senhor nos abençoa ali e nos usa a nossa vida naquele lugar. Mas Ele nos fala nessa noite que tem a melhor parte, que é Ele mesmo. E esse trabalho, eu não falo só no trabalho que você sai da sua casa para entrar lá numa empresa, bater o seu registro ponto. Não. Eu falo todo o trabalho que é feito. Todo o trabalho que é feito. Não só aqui na igreja, mas todo o trabalho. Tudo aquilo que tira o Senhor do foco. Tudo aquilo que tira o Senhor de primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor fala que existe uma melhor parte. E essa melhor parte é Ele mesmo. Ele mesmo. Então, aqui vemos também, irmãos, uma coisa que eu achei bem interessante quando nós estávamos considerando esse texto, que aqui também vemos um grande mal desse século, que é a ansiedade. Ansiedade por exigir algo que não conseguiremos realizar, ou por causa da quantidade, ou por causa da intensidade. Então, muitas vezes, somos muito ansiosos, porque foi isso que ele falou para Marta. Marta está muito ansiosa, Marta. Está muito preocupada. Talvez ele possa até ter completado ali. Termina e senta aqui também do lado de Maria, para me ouvir. Agora, o mais importante é estar comigo aqui. Estão entendendo, igreja? O Senhor chama a mesa, o Senhor chama para si. Esses dias de Peniel, o Senhor está nos revelando que Ele quer que nós estejamos junto dEle. Ele é a água viva. Nós precisamos beber dEle. Então, às vezes, a ansiedade nos atrapalha. Vou falar algumas coisas aqui que nos atrapalham de nós termos sede. Porque nós sabemos que temos que beber água. Sim? Sim. Sabemos que precisamos do Senhor, que precisamos da sua presença? Claro que sabemos. Todos nós aqui, se for levantar a mão, todo mundo sabe que precisamos da presença de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos sem essa presença. Então o que nos impede muitas vezes de nós termos essa sede, essa fome de Deus? E de buscarmos a sua presença? Como eu já falei aqui, que é a ansiedade. O estresse gerado por ativismo
ou uma carga horária de trabalho, ou estudo fora do controle. Tá? Tudo. Nós temos que nos programarmos, meus irmãos. Uma vez eu escutei aqui nesse púlpito de um homem que, antes de qualquer coisa, ele acordava e a primeira coisa que ele fazia, ele já tinha um tempo com Deus. Ele já tinha um devocional. Ele já tinha um momento de adoração. Eu sei que tem muitos irmãos que fazem isso. E o teu dia é diferente, irmãos. Nota, o dia que você para pela manhã e você já acorda, e você lembra de uns salmos, e você lembra de um cântico, ou um sonho que você teve com o Senhor, e você começa o dia priorizando o Senhor, note, o seu dia é diferente. Nós já tivemos essa experiência, não é verdade? Nós já passamos por isso. E muitas vezes esse dia é um dia difícil. E a gente vê que nós conseguimos passar para aquele dia e vencer aquele dia. Mas por quê? Porque nós começamos bem pela manhã. Nós começamos com o Senhor. Então, se eu pego o carro, vou orando no carro. Se eu pego a bicicleta, vou orando na bicicleta. Com atenção, mas ali já colocando meu coração e colocando meu dia. Outra coisa que nos faz com que nos impede que essa sede aumente, são situações que podem nos fazer reféns do medo. E o medo, ele paralisa. A Bíblia fala que a unção lança fora o medo, o jugo. E muitas vezes, na nossa alma, medo. Estou tratando aqui de alma, meus irmãos. Tá? Porque o texto lá de Salmo 42 fala disso, alma. Nós vamos depois terminar com o texto, tá? Outra coisa, depressão. Muitos cristãos atravessam e não conseguem sair. A gente escuta muito relato, irmãos. Às vezes está na mídia, em evidência. Muitas vezes a gente escuta na célula. Não conseguem ver a luz no final do túnel. Tudo isso são atrapalhos. É como se... Não estou falando que Marta estava deprimida ou estava com estresse, não, mas eu estou fazendo uma analogia aqui. São coisas que nos afastam dos pés do Senhor. Olha, interessante, tem pessoas, eu conheço, tomando medicamentos para amenizar esse problema. Irmãos, quando eu comento aqui sobre tratamento medicamentoso, não estou falando mal. Não, nunca vou falar mal disso. Pois muitas vezes é necessário fazer uso do tratamento medicamentoso. Eu aprendi, acho que o Motaliba uma vez falou para mim, dá o remédio, mas antes ora. Ora antes e depois, se for necessário, dar o remédio. Mas aqui que eu estou comentando aqui, estou falando no meio da igreja, irmãos, que nunca se tomou tantos ansiolíticos e antidepressivos como nesse tempo. Nunca. Os médicos estão assim, preocupados pela quantidade. É o tal remédio de tarja preta. É o calmantezinho que eu não consigo dormir, não consigo, ansiedade demais. Todas essas coisas, elas nos afastam de nosso coração ser inteiro na presença de Deus, irmãos. Tá? Integridade fala de um coração inteiro com Deus. Nós acompanhamos, né, muitas crianças, por ser professor, no dia a dia delas, nas escolas, e nós temos presenciado muitas crianças com ansiedade. É todos os dias ansiedade. Chegam assim, para nós assim, já quase desmaiando. Síndrome do pânico, desejo do suicídio. Isso nas nossas escolas. Isso é um retrato, irmãos, que a gente está passando aqui para vocês, para ver como que anda a sociedade hoje. As famílias, como estão desestruturadas. E chega numa ponta que uma hora a conta vem, a conta chega. Muitas doenças psicossomáticas que têm origem na alma e afetam diretamente o físico. E aí, aquela falta de paz, né, que
que não consegue ser preenchida. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Parece que é tão pesado, né, o tema, mas ele é muito real, irmãos. Por quê? Eu estou colocando tudo isso, nós estamos colocando tudo isso, porque Jesus é a água viva, que mata a sede da nossa alma e nos traz paz. Então, irmãos, olha como está escrito em João 7, 37 e 38. Por favor, abra sua Bíblia aí. Enquanto isso, deixa eu tomar uma água, que eu estou com sede. Olha que interessante esse texto. No último dia, o mais solene dia da festa, ou o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Isso aqui me chamou a atenção hoje de tarde. E clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa ouvir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Jesus é a água viva. E Ele quer que nós bebamos dele. Para quê? Para sermos saciados a nossa sede, mas também para saciar as sedes daqueles que estão ao nosso redor. Eu vou para o trabalho. Agora você vai quarta-feira para o trabalho. Aí você vai pegar os irmãos que estão vindo do Peniel, dos retiros, e você vai pegar as pessoas que estão vindo do carnaval. E aí você vai ver a alma de um e a alma do outro. Eu sei, nós já estivemos lá. Então, você cheio dessa água que é Jesus, você saciado dessa água de Jesus, você porque vai fluir rios do seu interior. E você vai saciar a sede deles lá também. Porque eles vão chegar, muitas vezes, com um casamento destruído, família destruída, vida financeira destruída. Todos os 4, 5 dias, só de canseira, e a alma deles cada vez mais famintas por Deus. E nós temos a água viva para dar para eles, irmãos. Então, por isso que nós temos que beber do Senhor, que aqui fala Jesus é a água viva que mata a nossa sede. E aqui também vai ficar mais evidenciado aqui agora, no livro de João. Queria que vocês abrissem agora. Evangelho de João. Evangelista João. Que é o único apóstolo que morreu de velhice. Interessante que esse texto que nós vamos ler, só João retrata. Nenhum outro evangelho, os sinóticos não falam. E nesse texto aqui vocês vão ver, queria que vocês notassem intimidade. Coisa que João tinha muito com o Senhor, né? Era aquele que reclinava no peito do Senhor, né? Então tem algumas coisas que só João vai fomentar na Bíblia. João 4, a partir do versículo 6. Evangelho de João 4, a partir do versículo 6. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, tá? Vamos lá. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Hora sexta é mais ou menos aproximadamente meio-dia, tá? Meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Jesus estava com sede, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhes respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim,
uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. E aqui tem um detalhe. Eles não usavam nem o prato de um. Se o samaritano pegasse o prato, o judeu já não pegava. O pote. Por isso que o Senhor falou, me dá da tua água aí no pote dela. Mas como? Se você é judeu e vai pegar no... Porque eles não tinham né? Eles não pegavam. Se tocasse no pato, o judeu já não pegava mais. Mesma coisa o samaritano. Então Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus está falando para ela, que é uma samaritana, mas como ele mesmo, água viva, sabe? Só que, lógico, se ele fala, eu sou água viva, ela não ia entender isso, tá? Por isso que aqui continua o enredo. 11. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? A mulher estava pensando na água do poço. Jesus falando dele, né? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Jesus afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Agora Jesus aponta para o poço dessa água. Ela com a botija para tirar água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que maravilha aqui. Vou ler de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É aquilo que nós falamos, além de matar a sua sede, ainda você vai ser um poço. É como se fosse um poço andando na rua aí. Sabe? As pessoas vão tirar água de você. É bem isso que o Senhor fala aqui. A mulher então pediu, versículo 15, Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Irmãos, era um tormento para aquela mulher todo dia ter que tirar água, meio-dia naquele poço. Era uma luta. Porque era o pior horário para tirar água. Sol a pino, deserto, região árida, e ela tirava sozinha. Porque o melhor horário para tirar água é de manhã cedo. Ali ainda está mais fresco, não maltratava os animais, por isso que eles iam bem cedo, faziam fila. Mas por que ela ia depois? Tem uma história que nós vamos chegar lá. 16. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5, aqui Jesus foi profeta agora, né? Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Aquela mulher estava vivendo o 6º relacionamento dela. E isso vergonha para aquela mulher. Naquela época era vergonhoso. Por isso que ela ia meio-dia, horário que ninguém ia. Era o horário que ela ia chegar lá, que era o pior horário, que ninguém ia nesse horário. Porque ela sabia que ela não ia estar com ninguém lá. Tanto que ninguém ia também respeitar ela ali, né? Aí ela falou assim, reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. E ela continua aqui. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Ela começa a trocar uma palavra com Jesus, porque ela descobriu que aquele homem que estava na frente dela ali era muito mais do que apenas um homem ali. Porque não era para estar ninguém ali, entenderam, irmãos? Todo dia ela chegava ali e não tinha ninguém. Olha que fantástico isso aqui, irmãos. O Senhor marcou um encontro com ela naquele dia. Para marcar a vida dessa mulher. Isso é tremendo.
declarou Jesus a ela, 21. Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. O Senhor falando para a samaritana. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Sim, Jesus era judeu. Por isso que ele fala, a salvação de Jesus estava falando dele. Todo instante Jesus estava falando dele para a mulher samaritana. Só que assim, Jesus falava dele, ela entendia de uma outra forma. Né? Isso aqui lembra muito bem quando o Espírito Santo nos apresentou Jesus, né? Lembra que? Porque muitas pessoas falavam, mas não tem um dia que o Senhor nos apresentou Jesus e não foi diferente e nós não conseguimos entender. Era nessa linha que ia estar sendo o diálogo aqui, de Jesus com a mulher samaritana. 23. Mas a hora está chegando e de fato já chegou. Fale comigo, já chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então já chegou a hora. Os verdadeiros adoradores adorar o Pai em espírito e em verdade. Olha isso aqui, que fantástico isso aqui, ó. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, com culto racional. Sempre falo isso, sabendo o que eu estou fazendo aqui. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Eu escolhi estar aqui nesta noite para adorar o Senhor com entendimento. Não fui obrigado a estar aqui. Eu vim porque eu desejei estar aqui e adorar o Senhor. Isso é um culto racional. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É necessário. O pastor Marcelo foi maravilhoso aqui no primeiro dia, quando falou sobre adoração. Ele entrou nisso aqui, não vou nem falar muito. Mas é necessário adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Nosso espírito, irmãos, que tem comunhão com Deus. O espírito do homem que tem comunhão com o Espírito Santo. E ele leva o homem a adorar o Senhor. E aí a alma manifesta esse contentamento ou alegria. E o corpo manifesta. É completo. Espírito, alma e corpo. O contrário também a gente pode utilizar. Quando você está triste de alma, o espírito parece que é a comunicação. E o corpo fica triste. O rosto, o sorriso, um sorriso amarelo. Notaram a diferença, irmãos? A alma ela tem essa influência. 25. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Aí acho que Jesus olhou para ela, deve ter dado um sorriso, né? E falou, assegurou Jesus: eu que te falo sou o Messias. Agora ele foi claro com ela, porque todas as analogias que ele fez, as linguagens figuradas que ele tentou falar com a samaritana, ela não entendeu. Agora Jesus foi direto, porque ela chegou, e na verdade chegou aonde Jesus chegou aonde deveria chegar, quando ela falou que o Messias virá. Daí ela fala assim, Jesus fala para ele mesmo, eu sou o Messias. Aí ele se revela para a mulher samaritana. Entendeu? Como um dia, né? Aqui ele se revelou. 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram do que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou, que queres saber? Ou por que falas com ela? Olha que interessante aqui. A mulher, então, deixou seus cântaros, ou seu cântaro, e foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Agora era ela que estava falando que Jesus era o Cristo, porque a revelação tinha entrado no seu coração. Então agora ela já não era mais da água do poço que ela falava. Agora ela já estava falando de Jesus que tinha se revelado a ela. E isso foi tão impactante para ela, que ela até esqueceu o cântaro lá do lado, e nem foi. Porque o que levou ela a andar toda aquela distância, meio-dia? Ela não foi lá para tirar água, mas ela encontrou uma água melhor do que aquela.
Ela encontrou Jesus. Jesus se tornou uma realidade na vida dela. Ela sabia do Messias, mas ela não tinha a revelação e nem tinha aceitado esse Messias. Quando essa revelação entrou no seu entendimento e os seus olhos foram abertos, ela até esqueceu o cântaro lá, a água que ela tinha ido lá, e ela foi para a cidade. Vamos lá para o versículo 39 agora, para poder encerrar esse contexto aqui. Olha que interessante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela chegou gritando lá na cidade. Encontrei um homem lá no poço. Ele me disse a minha vida inteira. Contou tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço. Não escondeu nada. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o ungido. O que aconteceu? Os homens daquela cidade vieram lá. Vamos ver quem é. Ou essa mulher está louca? Não, eles foram lá. Aí chegaram lá, 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que ele se hospedasse com eles. Ele ainda ficou lá 2 dias. Notem, os samaritanos não se davam com os judeus. Agora eles estão convidando Jesus para ficar 2 dias com eles. E olha que diferença que Jesus faz, irmãos. 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Olha o desfecho no 42 aqui, ó. Então disseram à mulher, os moradores daquela cidade, os homens, né? Agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Aleluias. Olha que fantástico o entendimento que aqueles homens agora tiveram também, não foi só a mulher samaritana. Eles também agora tiveram entendimento, viram e provaram, presenciaram que Jesus Cristo é verdadeiro, o Salvador do mundo. Nossa, isso aqui é fantástico, irmãos. Daí eu coloquei aqui. Eu, quando li esse texto, encheu meu coração também. Esse texto tem muitas coisas para falar, né? Muito. Inclusive, o pastor Marcelo já adiantou, falou sobre adoração com esse texto no primeiro dia. Mas aqui eu não vou falar sobre adoração. Eu quero salientar aqui algumas coisas. A mulher samaritana ia ao poço às 12 horas, que era o pior horário, né? Para tirar água. Como já falei aqui. Tudo isso para cobrir a sua vergonha, tá? Mas, naquele dia, nem isso ela conseguiu, porque lá estava um homem sentado no poço querendo água. Também revela um coração triste, porque quando o Senhor fala para ela, traga o seu marido, o Senhor foi muito incisivo ali, irmãos. O Senhor foi, ela podia chegar e dizer assim, ó, eu vou trazer. Né? Ela podia chegar e dizer. Mas ela falou assim, não tenho marido. Ela foi verdadeira, ela foi sincera com o Senhor. Entendeu? Então ele informou que já tivera 5 maridos e estava num 6º relacionamento. Que poderia ir para um 7º e assim por diante, né? Mas quando os olhos do coração dela foram abertos e reconheceu que Jesus é o Messias, sua sede da alma foi saciada a ponto de sair correndo da cidade e deixar os cântaros de água lá. A primeira necessidade dela, ela entendeu que a primeira necessidade dela era o Senhor. E foi suprida naquele dia. Com certeza, irmãos, se tiver aqui, continuasse essa história aqui, eu conjecturasse, ela continua indo naquele poço? Talvez sim, não sei. Mas ela ia de manhã também, como todo mundo ia. Porque não precisava ir mais meio-dia. Que agora ela já tinha encontrado o Salvador. Olha a diferença que o Senhor faz. Tá? Que estou conjecturando, tá? Não está escrito aqui. Bom, Deus fez grandes coisas nesse lugar por causa de uma mulher. Esse povoado aqui de Samaria, Deus fez grandes coisas por causa de uma mulher com um triste testemunho naquela cidade, quando vieram conhecer o homem Jesus que havia transformado aquela mulher. Então, uma mulher transformada mudou toda uma região. Olha que coisa tremenda que o Senhor Jesus faz. Eu coloquei aqui, ó, um homem sedento, uma mulher sedentos por Deus, marcam onde encontram-se
Na sua casa, Ele traz marcas. No seu local de trabalho, Ele traz marcas. Marca a sua geração, marca onde passa. Um homem que é sedento por Deus, uma mulher que é sedento por Deus, um jovem, um adolescente que é sedento por Deus, ele marca onde está. Entre os adolescentes lá, esse adolescente vai marcar eles lá. Aleluias, né? Eu vou ler a continuação desse salmo, do Salmo 42 agora. Vamos voltar no Salmo 42. Já preparando para a conclusão. Salmo 42. Só que agora eu queria pedir um favor para vocês, igreja, não olhassem a Bíblia, só ouvissem aqui. Deixa aberto aí no Salmo 42. Mas eu queria só que você agora ouvisse aqui. É numa outra versão, então vai estar bem diferente da sua. Escute com os ouvidos do teu coração agora. Salmo 42, a partir do versículo 6 que eu vou ler, tá? Não vou ler o inicial lá. Quando minha alma está deprimida, abatida, esmorecida, por isso em ti fixo o meu pensamento. Recito tudo que sei a teu respeito. Das profundezas do Jordão às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar. O caos atrai o caos. Um abismo atrai outro abismo. No ritmo das corredeiras. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Olha que lindo isso aqui, ó. Mas o Eterno concede-me a sua misericórdia. Prometeu-me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é uma oração e um louvor a Deus. Às vezes pergunto a Deus, que sólido é como uma rocha, porque Ele é a minha rocha. Por que me decepcionaste? Por que esqueceste de mim? Por que tenho que caminhar chorando, lamentando e sem direção sobre a opressão ou atormento pelos meus inimigos? Eles estão lá fora com intenções homicidas de perfurar o meu corpo e atingir os ossos, me atormentando com as suas obscenidades, sem dar trégua à zombaria, e ainda me questionam: onde está esse seu Deus? Muitas vezes, os nossos inimigos, nossos adversários, eles não usam esse termo. Onde está esse seu Deus? Mas as atitudes falam isso. Porque muitas vezes, nós, com a nossa falta de sede, e não sendo esse fluir de águas, não estamos matando a sede lá também. Então eles vivem o quê? Onde está esse seu Deus? Porque você também passa necessidade, você também está em dificuldade. Então que Deus é esse que você tanto fala e onde Ele está? Então aqui, muitas vezes, não é falado dessa forma. No 11. Por que está deprimida, ou abatida, ou triste minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Chora de melancolia? Espere em Deus. Olhe para Deus. Põe a tua esperança em Deus. E logo o louvará outra vez. Por tua presença salvadora. Olha que fantástico essa versão. Logo o louvará outra vez, por causa da sua presença salvadora, a presença do Senhor. Ele põe um sorriso no meu rosto. E ele termina assim: Ele é o meu Deus. Olha que fantástico. Esse é o Salmo 42, uma outra versão, o final dele. Ele põe um sorriso no meu rosto. E ele termina assim: Ele é minha rocha, Ele é o meu Deus. Amados, é esse Senhor que é a água viva, que nós temos que ser sedentos por Ele, que nós temos que desejar Ele. Vou pedir aqui, por favor, o Ministério de Louvor, pode vir para cá, por favor. Enquanto o Ministério está vindo para cá,
Eu lembrei de uma coisa hoje. O Espírito Santo me fez lembrar. Uma coisa que a gente sempre escutava do apóstolo Jair. O apóstolo Marcelo também já falou. Para nós sempre ficarmos atentos quando o nosso relacionamento com o Senhor estiver muito seco. Quando há intervalos muito grandes que a minha alma não se derrama na presença de Deus. Quando eu passo muito tempo sem derramar uma lágrima diante do Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, eu falo de lágrima de desespero pela doce presença dEle. Aí você, nós homens, mas eu não choro. Mas não é esse chorar, é uma lágrima de desespero aqui que fala aqui. É essa sede, esse desejo por Deus, é o que o texto fala. Então, há quanto tempo que eu não sinto essa doce e maravilhosa presença? Porque, irmãos, nós sabemos já que uma coisa é a gente estar nesse lugar e a outra coisa é a gente desfrutar da presença de Deus. São coisas distintas. Eu posso estar na minha casa e posso estar desfrutando da presença de Deus lá. Mas o Senhor quer que nós estejamos aqui nesse lugar que é tão maravilhoso. Os domingos, as quintas-feiras, na célula, desfrutando da doce e maravilhosa presença dEle lá. Ou aqui. É isso que o Senhor quer para nossas vidas. Então, há quanto tempo que eu não sinto essa doce presença, maravilhosa presença? Eu coloquei aqui, olha que interessante, Estou falando para pessoas que já provaram da maravilhosa presença do Senhor. Quem já teve uma experiência com o Senhor sabe que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Sabe quanto é gostoso que você está ali se derramando. E não é um lugar físico, irmãos. Porque quando a palavra fala em lugar, não é físico, mas é o meu coração. Irmãos, eu confesso para vocês aqui, já teve situações que eu estava no trabalho e eu precisava ter um tempo com Deus, e o tempo com Deus foi lá no banheiro. Tranquei lá no banheiro e lá levantamos o altar, e lá buscamos Deus, e lá adoramos o Senhor. E lá eu busquei, Deus me socorre e me ajuda. Não, vou ter que esperar para ir lá na célula, na semana que vem, para poder... Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro sempre virá do Senhor, irmãos. É para Ele que nós temos que correr. Então nós já provamos essa presença, que é até difícil de falar, porque só sabe quem provou, e não tem como, mexe muito conosco. E isso aqui é forte. Se você que nos ouve nessa noite, que está aqui, ainda não provou dessa presença, tenho certeza que talvez não entendeu muito do que a gente falou aqui nessa noite. E mesmo você que algum tempo, você, meu irmão e minha irmã que está aqui, que algum tempo não sente isso, sabe como que é essa doce e maravilhosa presença. Porque eu lembrei de um cântico aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente escuta relatos, testemunhos, desviou, e aí depois ele volta para o Senhor e diz assim: não sei o que eu fiz lá fora, eu tinha saudade daqueles momentos, eu lembrava, porque já pisou no Santo dos Santos. Agora, temos entendimento do que nós estamos cantando, irmãos? É uma verdade isso quando nós cantamos? E desfrutamos, ou é somente uma linda canção que nós cantamos? Muitas das canções que aqui é ministrado, nós temos que entender o que a gente canta e viver o que a gente canta, ou cantar pela fé, porque eu quero caminhar nisso. Mas a pergunta que vem para hoje é: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que tua alma está abatida? Ela tem alguma coisa que está abatida? A sua alma? Tem alguma coisa que te perturba dentro de si hoje? Faça essa pergunta para você mesma. Talvez a gente às vezes não pensa que tudo está bem. Será que o que me perturba, o que me traz abatimento na minha alma, será que são problemas no meu casamento?
Será que são filhos que estão fora do caminho do Senhor? Abate minha alma. Pode ser uma separação que ainda dói no seu coração, alguma coisa que foi mal resolvida. Um diagnóstico médico que te desestruturou, isso te balançou, isso mexe com você, que te tira tua vontade, tua sede de buscá-lo. Uma decepção que abalou sua vida ou sua família, ou a ansiedade, o estresse, o medo, a depressão, como a gente falou no início. Eu não sei, irmãos, confesso para vocês, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo sabe. E se você pedir, como o salmista falou, revela meu coração. O salmista falou, revela como está o meu coração. Ó minha alma, por que está batida? Aquela é uma conversa do salmista com a alma dele. Ó minha alma, por que está batida? Por que se perturbas? Por que a perturbação? Não estou falando em perder a salvação, irmãos, não é isso. Você está aqui, você está bem, está salvo. Mas estou falando de você desfrutar mais da presença de Deus, de você beber mais da presença dEle, de você mergulhar mais fundo em Deus. É um tempo, esse ano é um tempo de fé e de buscá-lo, mas algumas coisas te travam, te impedem. É isso que nessa noite o Senhor quer tratar do nosso coração nessa noite. O Senhor não quer que você vá embora desse lugar sem mexer no seu coração, mas primeiro eu tenho que deixar Deus mexer no meu coração. Eu tenho que deixar, eu tenho que permitir Deus mexer no meu coração. Então eu não sei o que passa no seu coração, não sei a dor que você está carregando agora, e talvez você disse um graça e paz ali na porta com um sorriso amarelo. Eu não sei a dor, a preocupação que você está passando, mas eu sei que o Espírito Santo sabe, e eu sei que também teu coração sabe. Então nesse momento, enquanto o ministério vai cantar um cântico aqui, se posicione, depois de tudo que você ouviu. Você que desejar, dê um passo de fé, venha aqui na frente e traga o seu coração junto. Você que desejar, mas você que desejar, dê um passo de fé e venha aqui na frente enquanto o ministério de louvor ora. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, venha também aqui na frente, dê um passo de fé. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que quer reconciliar com o Senhor, você que quer reconciliar com o Senhor nessa noite, também venha aqui na frente, dê um passo de fé, dê um passo de fé. Faz meu coração ouvir tua Aleluias. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ele quer aquietar a sua alma nesta noite. Ele quer aquietar a sua alma nesta noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.